Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aí mais uma vez juntos, né, com essa proposta do Romanos 12, que é uma iniciativa de juntar os blogueiros católicos para a gente partilhar sobre um determinado assunto em comum na unidade da igreja. E agora, nessa nova proposta, a gente está se reunindo para discutir e partilhar um pouco sobre os dons do Espírito Santo, já que nós vamos viver, né, agora a festa de Pentecostes, que é uma grande solenidade da nossa igreja, né, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, e foi proposto partilhar nada assim de forma muito teológica ou explicar e sobre fundamentos assim do Espírito Santo, dons. Desculpa, gente, eu tossi aqui. Nada de explicar alguma coisa assim muito aprofundado, mas ser uma partilha informal e também falar um pouquinho da minha vida e tudo, né? A questão sobre esse dom. Eu fiquei com o dom do conselho, na verdade eu mesma escolhi esse dom, porque é um dom que eu tenho buscado muito viver na minha vida, dar também quando é necessário. Como diz lá em Sabedoria 11:20, fala assim, né? Deus tudo faz com número, peso e medida. Então, é igual que é ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, assim, tudo na nossa vida sempre nos é dado à medida do que nós podemos carregar. Nada é um fardo muito além do que nós conseguimos. Então, quando uma coisa está muito grande, a gente acha que não está dando conta, mas é porque a gente tem condição sim. Deus, ele nunca vai dar algo muito pesado para nós. Ele sabe também dessas questões humanas que nós passamos. Mas muitas vezes a gente não tem o discernimento para saber como agir em determinadas situações, qual o modo, o jeito de nos portarmos, de nos falarmos. E aí precisa então entrar o conselho, o dom do conselho do Espírito Santo, que ele possa nos inspirar as maneiras corretas de agir naquele momento, o jeito de falar, toda a nossa postura. Nós somos seres muito fracos, né, gente? Então, o auxílio vem em socorro à nossa fraqueza, né? Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Então, muitas vezes, nós precisamos realmente desse Espírito Santo para nos dar, né, nos tirar o cansaço, né, a insegurança que muitas vezes nós experimentamos nessas horas difíceis. E que a gente tenha as decisões e a audácia dos santos, né, que Deus espera naquelas determinadas situações. E é muito difícil às vezes a gente também ter essa prudência. O dom do conselho também é conhecido como o dom da prudência, de saber, né, de não ter uma atitude equivocada, às vezes no ímpeto, e ali comprometer uma realidade que às vezes seria resolvida de uma outra maneira. Então o Espírito Santo, a gente tem que pedir muito esse auxílio, que ele nos manifeste, né, a inspiração de Deus para agir. Lá em Mateus 10, do versículo 19 ao 20, fala assim: quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. E quantas vezes, gente, a gente está numa situação e que nós precisamos desse dom do conselho do Espírito Santo para saber instruir aquela realidade para a edificação do bem, da comunhão. E Deus espera também de nós que nós também sejamos esse canal e esse instrumental da edificação. O céu não vai se abrir, né, com uma resposta e tal, aquela coisa toda. Mas a gente tem essas inspirações, certas inspirações. Por exemplo, eu estou num ambiente em que as pessoas estão falando uma situação e vem aquele conselho, né? Aquela inspiração de, às vezes, silenciar. Porque se você for falar algo ali, pode ser, você vai agravar a situação ou você vai desconstruir uma realidade. Então, às vezes, você saber também o silêncio, ou às vezes também as outras alternativas, para que através de um problema que surgiu ali, você não coloque a lenha na fogueira, né? Mas que você mostre as outras visões que há acerca daquela situação, para que assim a gente procure uma solução e não ficar inventando mais problema em cima do negócio, né? Então tudo isso é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós.
E é muito importante, gente, a palavra tem um poder muito grande, tanto de construir como de destruir. A palavra de Deus, né, como ela é forte. Deus, ele, pela sua palavra, ele criou, né? Pela sua palavra também, né, o verbo se faz carne. Pela sua palavra, muitas coisas são feitas. E nós também somos essa boca de Deus, né? E devemos também ser, através das nossas palavras, essa fonte de ser essa edificação do corpo de Cristo, da comunhão. E quantas vezes, por maus conselhos que nós temos, que nós damos, a gente faz uma ação diabólica até. E compromete toda pessoas, vidas e estruturas. Então, assim, há algumas formas de conselho que eu pelo menos sinto na minha vida, né? A primeira mesmo é sempre o conselho mesmo que vem do Espírito Santo para nós. Que a gente pede, né, em oração esse conselho da parte divina para nos orientar. Que, né, significa tomar boas decisões, de querer fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele corresponder àquilo que Ele espera de nós. E é necessário, então, um trabalho preparatório, ver as alternativas, prever as consequências, fazer o julgamento correto e, a partir dessa análise que eu faço, pedir a Deus essa luz, que Ele me mostre o caminho que Ele quer que eu siga. Mas através também desse trabalho que eu faço de busca também, de tentar ver as opções e, a partir disso, pedir a Deus esse conselho. Como diz lá no livro de Eclesiastes, né, todas as coisas têm o seu tempo e tudo que existe debaixo dos céus tem a sua hora, tem um tempo para cada coisa. E muitas vezes nós temos situações na nossa vida que nós temos que escolher nem sempre entre coisas boas e ruins. Que isso é uma coisa, até assim, mentalmente dá para distinguir o que é bom, o que não é. Mas às vezes chega situações na nossa vida que há propostas boas, que todas as propostas são boas. A gente tem que escolher entre propostas boas. Mas saber o que é a vontade de Deus, o que é melhor de Deus, qual é a vocação que Ele tem para a minha vida. Então, muitas vezes a gente, por não conseguir querer que nós sejamos os nossos próprios conselheiros, a gente atropela essa escala de tempo. E a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Às vezes tem um tempo que Deus quer me destinar para algo, para me capacitar naquela situação, que não seria interessante se eu tivesse ido para um outro caminho. Então, sempre pedir mesmo essa graça. A segunda forma de conselho que eu sinto é para o Espírito Santo, né, nas diversidades da vida para conosco. Então, através de pessoas, através da igreja, através de várias formas que o Espírito Santo também usa para nos aconselhar. Então, também a gente estar aberto a ouvir o conselho que as pessoas têm para nós. E a gente tem que ter essa postura de humildade, de sempre estar aberto ao que o outro vem falar pra mim. E não ficar já naquela atitude de soberba e sempre querer cortar. Não, mas você não sabe o que é isso, e que não sei o que. E começa a ficar rebatendo a pessoa em todos os argumentos possíveis. E você não aceita, e você perde uma oportunidade de crescer, de ver uma outra realidade, porque a soberba é tão grande que você não tem humildade para aceitar que outra pessoa pode ter razão sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, que é um instrumento do Espírito Santo. Estar aberto à escuta. Então, os conselhos que os santos deixaram para nós, os conselhos que a igreja nos coloca através da tradição, dos documentos e tudo, e a partir disso eu vou ter uma escuta também capacitada para ouvir o próximo. Porque às vezes o próximo pode fazer um conselho a partir da minha vida e que aquilo não bate com a proposta de Deus. Eu também tenho que saber que, não, esse aqui não é um conselho que vem da parte de Deus. Eu tenho que seguir o conselho que vem de Deus, dessa estrutura dos santos, do ensinamento dos santos, da tradição, do que a igreja coloca, porque vem do Espírito Santo, que a tradição é toda inspirada pelo Espírito Santo. E a partir disso também analisar, mas receber o conselho, a partir daquilo eu vou ver se aquilo procede ou não procede. Mas saber ouvir e querer receber também essa edificação que o próximo pode vir a fazer na minha vida. A terceira forma de conselho também é como nós, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, podemos levar o conselho de Deus para as outras pessoas. Muitas pessoas, por verem em nós essa marca do cristianismo, do catolicismo, da coerência de vida, naturalmente elas vêm querer um conselho também de suas vidas. E se recorrem a nós.
E cabe a nós também a ser essa boca de Deus, a querer ser esse conselheiro a essas pessoas. Lembrando sempre que se alguém nos procura para um conselho da parte espiritual, ela não está querendo a opinião da Marcela, por exemplo. Ela está querendo a opinião da igreja, de Deus. Ela confia na sua coerência, naquilo que você passa, que você vai ter essa luz do Espírito Santo. Então também saber aconselhar as pessoas, pedindo também a luz do Espírito Santo, o que é melhor, o que é mais eficaz para aquela pessoa. E também orientar, porque hoje o mundo já está com muitas propostas, já tem muitos falsos conselhos. E a gente já não for um conselho de Deus, a gente não está contribuindo em nada. Então, também levar esse conselho às pessoas, para que elas também tenham uma libertação e experimentem a verdade de Deus em suas vidas. Então é isso, gente. Foi me proposto mesmo uma partilha bem rapidinha sobre a questão do dom do conselho. Espero que você possa, pedir essa efusão do Espírito Santo na sua vida, que ele possa reacender a chama do batismo, da crisma, que ele venha transbordar esses dons, os frutos também, os carismas também, para que a gente viva segundo o Espírito, porque sem o Espírito Santo é impossível, não tem como fazer um passo na evangelização, um passo para Deus, porque é Ele que vem nos dar esse calor, Ele que vem nos abrasar o nosso coração, Ele que nos capacita e que nos faz ser dóceis, porque o conselho também tem que ser com docilidade, não pode ser com forma abrupta, com forma estúpida. Isso não é da parte de Deus, isso também é uma forma de soberba, de arrogância. A gente tem que saber também aprender a ter docilidade, que o fruto do Espírito é doce. E através desses dons, que vocês também podem acompanhar nos outros vídeos, eu vou deixar todos aqui embaixo, das outras pessoas que falaram sobre os outros dons, e levar com docilidade também, para que seja acessível às pessoas e elas possam receber aquilo que Deus quer para suas vidas. Nunca com ignorância, nunca com autoritarismo, mas sendo dóceis e deixando Deus fazer toda a sua obra na minha vida, na sua vida, e assim a gente consiga caminhar, mesmo em épocas difíceis da nossa vida, mesmo às vezes quando tem que fazer opções, entre opções boas mesmo, mais questões vocacionais, mas sempre colocando qual é a vontade de Deus, qual é o conselho que Deus tem para mim. Vamos aí aprender também o dom do conselho, para a gente poder edificar. A correção fraterna é uma grande obra de misericórdia e de amor para com o nosso irmão, porque se a gente se compromete com a santidade dele, nós não queremos que ele caia no erro, nós queremos o seu crescimento. Ninguém corrige simplesmente porque quer o mal da pessoa, mas para fazê-la crescer, para que ela possa encontrar com o amor de Deus, mesmo que aquela correção pareça um pouco amarga, porque mexe conosco, nos contraria, mas quando é com docilidade, depois esse fruto ele é pacífico, cresce, gera muitos frutos para a nossa vida. Que a gente possa se comprometer também com a santidade dos nossos irmãos ao nosso lado, ter essa coragem de exortar, de aconselhar, para que assim cada vez mais nós edifiquemos o corpo místico e toda a igreja numa unidade como o Espírito Santo quer, que é o espírito de um só corpo, uma só fé, um só batismo, toda a unidade. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou do canal Caritas in Veritate. Se você quiser conhecer mais vídeos lá do canal, você se inscreve nesses links aqui de baixo para você receber os nossos próximos vídeos e acompanhar os nossos estudos, tá certo? E se você achou que esse vídeo foi bom para você, te ajudou em alguma coisa, divulgue para os seus amigos para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus e a verdade nos libertará. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês, graça e paz.